a catequese e a pastoral social. Situa-se no horizonte da evangelização. O amadurecimento desse caminho gerou, entre 2011 e 2015, a organização da atividade eclesial a partir de urgências pastorais, como a iniciação à vida cristã e o estado permanente de missão. Em seguida, o período de 2019 a 2023 aprofundou a identidade da Igreja como comunidade de comunidades, sustentada por 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. Chegamos às novas diretrizes gerais para o período de 2026 a 2032. Elas estabelecem um horizonte para a missão eclesial e, de forma inédita, terão a duração de 6 anos, o que permite melhor recepção e assimilação por parte das dioceses. O documento reafirma que evangelizar é a missão essencial, tendo Jesus Cristo como centro. A Igreja é chamada a viver a sinodalidade, caminhar junto, escutar e valorizar os dons de todos os batizados. Sob o pontificado do Papa Leão XIV, a herança sinodal é acolhida para dar respostas fraternas ao tempo presente. As novas diretrizes convidam as comunidades a serem espaços de palavra, eucaristia e opção preferencial pelos pobres, caminhando com esperança rumo ao reino de Deus. As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil são linhas por onde a Igreja vai caminhar para anunciar Jesus Cristo em comunidades missionárias. A palavra missão é fundamental para entender as diretrizes, ir ao encontro das pessoas, num trabalho cada vez mais sinodal, isto é, caminhamos juntos, formamos uma família em torno de Jesus Cristo que busca anunciar a boa nova do reino a tantas outras pessoas. É importante dizer que as diretrizes são um fruto maduro de uma escuta muito grande. Escutamos as pessoas e os sinais, vimos novidades que precisamos enfrentar para ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo ou daqueles que conhecem, mas precisam fortalecer sua fé. Busca de sentido, ética, cuidado com a vida, cuidado com a criação. Estas são algumas dimensões fundamentais e concretas que se desdobram do compromisso missionário. Partindo de Jesus Cristo, como igreja sinodal, buscar os caminhos da missão, que se sintetizam nos seguintes pontos: a animação bíblica da pastoral, a palavra de Deus no centro, iniciação à vida cristã, uma catequese catecumenal, comunidades de discípulos missionários, pequenas comunidades reunidas em torno da palavra, liturgia e piedade popular, celebrar com as expressões de todos os nossos cristãos a fé no Deus único e verdadeiro, e serviço à vida plena para todos, cuidar da vida, promover, proteger, lembrar dos pobres, lembrar da defesa da vida desde a concepção até o seu fim natural, e também cuidar da criação. Compromissos grandes, preocupações importantes, mas acima de tudo, muito mais, oportunidades para que a Igreja no Brasil possa ser cada vez mais evangelizadora, sinodal e samaritana. Paz e bênção a você e a sua família, a você que nos acompanha pela Rádio Brasil, pela Rádio Canção Nova, pela Rádio Comunitária de Valinhos, pela Rádio Fé e Luz, pela Santa Rita TV, pelo Spotify, por outros meios. Dia 22 de julho, festa de Santa Maria Madalena. A Madalena é sempre a primeira a ser mencionada na lista das mulheres discípulas. Parece estar à frente de um grupo de mulheres que seguiram e serviram a Jesus desde o início do ministério público e que não se dispersaram depois.
A Madalena, certamente Maria de Madalena, originária da cidade de Magdala, por isso Madalena, era uma das mulheres que assistiam Jesus com seus próprios bens e que tinham sido curadas de espíritos maus e de enfermidades. Foi testemunha da morte de Jesus e do túmulo vazio. Recebe a mensagem do anjo após a ressurreição. É testemunha da primeira aparição do ressuscitado. Eu gosto de dizer que ela foi a terceira que acreditou na ressurreição de Jesus. A primeira foi a Maria, mãe de Jesus, Maria Santíssima, depois João, o apóstolo, e depois Maria Madalena. A celebração de Santa Maria Madalena existia já no missal romano como memória obrigatória. No dia 3 de junho de 2016, o Papa Francisco a tornou mais solene, elevando-a ao mesmo grau das festas que celebram os apóstolos, para sublinhar a importância da primeira testemunha da ressurreição e o papel da mulher na vida e na missão da Igreja. Maria Santíssima caminha conosco, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com você e sua família esteja. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui direto do estúdio da Santa Rita TV e, de uma maneira diferente, hoje nós vamos apresentar a nossa catequese eucarística e nós estamos aqui com o Valdir aqui hoje também. Abre o plano de fundo aí, o Mateus, abre aí para nós aí, por favor. Isso. Estamos aí com Jesus e Maria atrás de nós, Valdir. Bom dia. Estão bem acompanhados, né, Padre? Exatamente. Bom dia, sua bênção, Padre. Deus abençoe. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, devoto. Hoje é quarta-feira, uma quarta-feira abençoada a todos. Hoje é um dia especial, né? Vamos estar comemorando o último dia do Congresso Eucarístico Pastoral aqui, né, da paroquial, né, e vamos ter a presença de Dom João Inácio Miller aqui com a gente, na missa das 19h30. Então venham todos participar desse momento tão especial. E vamos caminhando com Jesus. Muito bem. Então hoje nós, apenas para fazer memória aqui também o do Bom Dia Devoto, então nós temos a nossa caneca que nós vamos sortear no final da catequese, tá bom? Nós estamos com 34 visualizações, 10 pessoas ao vivo agora nesse momento. Então, a gente atingindo 100 visualizações, a gente vai sortear essa caneca bonita aqui para você e a sua família, tá bom? Então, olha só. Nós estamos com 76% da campanha Casa de Todos. E você nos ajuda, falta 24% para nós fecharmos os 100%, então a sua contribuição é muito importante para nós, porque nos ajuda a fechar a campanha Casa de Todos. Então, está aparecendo aí o QR Code, o número do nosso Pix e também a porcentagem. 76% é a campanha Casa de Todos e você é muito importante para nós. Para reforçar a campanha Casa de Todos, então nós temos a nossa ação entre amigos aqui, ó. A nossa ação entre amigos que nós estamos fazendo são 12 prêmios que vai ser sorteado no dia 12 de outubro, depois na frente do santuário, no final da missa campal. Aqui você é nosso parceiro, nosso amigo, aquela pessoa que nos ajuda sempre. Que nos ajuda sempre. Então o valor dessa ação entre amigos é R$5. Então R$5 é o valor da nossa ação entre amigos que está aí. E você tem o número do Pix que você pode fazer o pagamento. Você vai receber aqui, ó. Você paga os R$5, você preenche aqui no canhotinho. Esse canhoto fica com a gente.
e esse outro vai com você, entendeu? Então, é muito importante a sua ajuda, porque nos faz cada vez mais participantes dessa ação de caridade. Tem 12 prêmios, a imagem facsímile de Nossa Senhora Aparecida, e também nós temos aqui também o prêmio, o valor em dinheiro de R$ 1.500, tá bom? Então tá aqui, você pode nos ajudar. Os prêmios também estão expostos aqui na loja, né? Exatamente, os prêmios estão na loja, tudo certinho. Então, assim, é muito bom a gente poder estar juntos nessa parceria aí com essa campanha aqui. Com tá bom? certeza. Eu tô me sentindo que eu tô torto, viu, Matheus? Aqui, eu tô olhando, eu não tô legal aqui. Nós não. estamos numa posição diferente, né? Eu não gostei de estar nessa posição, não. A gente dá uma fica bom lá no aqui. fundo da sala. Eu né? gosto da. Isso. Eu não sei, eu tô meio desparcerado. Então, eu sou assim mesmo, Valdir, é isso aí. A gente gosta de ficar no fundão da sala. No fundão da sala. Então, amanhã vai voltar o Bom Dia Devoto, especial do nosso Congresso Eucarístico Paroquial. Nós vamos fazer, então, uma tomada de tudo que aconteceu e ao longo desses dias. Então, hoje nós vamos tratar aqui de temas catequéticos, né? É uma catequese eucarística que nós vamos fazer. Nós fizemos uma catequese eucarística na comunidade de São Pedro, nós fizemos uma catequese eucarística na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, e agora eu quero fazer uma catequese aqui voltada para o público que me acompanha no Bom Dia Devoto todos os dias, e também as pessoas que me acompanham pelas redes sociais. Então, e no final, se as pessoas tiverem alguma pergunta, alguma indagação, vão poder fazer. Você pode dar o seu bom dia aí na nossa timeline, então vai ser algo muito bom. Nós estamos colocando várias programações diretas, transmissões das missas, tudo, para mostrar a importância do Bom Dia do Congresso Eucarístico na vida do nosso santuário. Então nós convocamos esse congresso para justamente reforçar o nosso compromisso com a comunhão, com a partilha e com a missão da igreja no Brasil e, de uma maneira geral, com a nossa igreja em nível de arquidiocese. E aí, aos poucos, né, a gente está com vários livros aqui. Então, nós estamos primeiro com o maior livro de todos, que é a Bíblia, está aqui. Depois nós temos o livro do documento de Aparecida. É um documento que parece que está velhinho, mas não está. Depois nós temos as novas diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil, da CNBB. Aí nós temos aqui o 9º plano de pastoral. O 9º plano de pastoral está aqui, ó. Isso. E o texto base do Congresso Eucarístico. Então a nossa catequese ela vai transitar nesses livros aqui. Entendeu? Agora são 9h30. Eu quero apenas chamar uma vinhetinha sobre a obra da Santa Clara, viu, Matheus? Aquele vídeo, mas aí você só faz a virada de logo, já põe o vídeo, só para a gente poder dar uma atualização para o nosso povo de como que está a obra da Santa Clara. Enquanto o Matheus prepara, então só para você ter uma dimensão de como está. Valdir, Oi, pai. é claro que nós vamos ter isso lá no Bom Dia Devoto de amanhã. Certo. Mas uma primeira percepção do Congresso.
Então, padre, o congresso que o padre está realizando, né, paroquial, ele tem o conteúdo que o padre nos passou e vai passar agora para vocês também. Assim, é muito rico esse conteúdo. Isso nos traz assim a refletir sobre a Eucaristia, o momento que nós vamos receber o pão, né? Que, como o padre diz, não é um pão benzido, nada, é Jesus Cristo. Então, a gente vai ter uma percepção, diante do que o padre vai expor, do significado, do que de fato nós estamos ali, naquele momento, recebendo. Então, eu achei assim muito rica, padre, a palestra do senhor a respeito, o direcionamento, a reflexão. Eu achei assim que vai ser um momento, e acredito para todos os telespectadores, que vai ser um momento assim muito, muito bom, sabe? De um entendimento maior do que a gente já tinha, a gente vai ter agora. Exato. Então, o nosso congresso, então ele vai caminhando, né? Com muita alegria, e o nosso povo, nós amanhã, evidentemente, nós vamos passar todos os eventos que nós fizemos ao longo desses dias. Então nós vamos reposicioná-los para vocês que estão nos acompanhando pela Santa Rita TV. Então, eu pedi para o Valdir fazer essa primeira percepção, porque depois nós vamos, desde a missa do cemitério, que não foi a abertura, mas foi como que a gente prestou uma homenagem por aqueles que já se foram, e na Santa Rita também tem várias pessoas que já se foram, até que participaram do congresso, mas que já estão na eternidade. Então, inclusive Dom Gilberto, que foi o bispo do congresso. Então, assim, a gente fez memória. E depois a abertura oficial e depois os eventos que se sucederam ao longo desse dia. Então, mostrou para nós ali a certeza da nossa caminhada. Eu vou colocar rapidamente o vídeo, só para vocês terem também uma percepção, caso vocês não tenham visto. Então vai ser uma oportunidade de ver uma atualização da Igreja da Santa Clara. Quando voltarmos, então nós vamos iniciar a nossa catequese. Compartilha, se inscreva. E aquele vídeo, Mateus, do inscrito no canal, já deixa ele aí, que aí a gente já, após a Santa Clara, volta comigo e depois volta com esse vídeo e aí começamos a catequese, tá bom? Vamos lá, vamos ver a atualização da Igreja Santa Clara. Não entrou a Santa Clara. Santuário de Santa Rita!
Muito bem. Querido povo de Deus, então nós estamos de volta. Então agora nós vamos... você que quer se inscrever no nosso canal, então tem uma oportunidade. Então nós vamos colocar um vídeo que fala sobre a inscrição no nosso canal no YouTube, tá bom? Nós estamos agora, neste momento, com 21.214. A nossa meta para 62 mil, para a gente fazer o sorteio daquelas 5 imagens de Nossa Senhora Aparecida, está muito distante. Mas está sim, mas está longe. Viu, Valdir? Tá longe mesmo, padre. Vamos Olha, lá, pessoal. Eu acho que é bem Vamos lá. capaz de... É capaz de só lá no dia de Santa Rita do ano que vem a gente atingir 22 mil. Não, eu conto com o povo. O povo é fiel, padre. Vamos se Não, inscrever. o povo graças a Deus. O povo Eles vão se É que a gente inscrever. não tá fazendo, a gente não tá explicando direito. Verdade. Então, por isso que a gente vai colocar, então, esse vídeo. Tá pronto, Matheus? Então, podemos colocar, então, o vídeo. Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui com um recado especial. Você que quer se inscrever no nosso canal Santa Rita TV, olha, muito especial para você e toda a sua família. Padre, Oi. como é que eu faço aqui para me inscrever? Eu tô meio perdido aqui. Então, Valdir, olha só. Tá vendo aqui, o celular tá aqui. Você vai abrir no YouTube, que nem, ó. Você vai clicar aqui no YouTube. Certo. No YouTube. Vai aparecer aqui várias coisas aqui no YouTube. Aí você vem aqui, ó. No meu caso, vamos aqui, ó, Santa Rita TV. Você já vai escrever. No meu caso, já tem aqui. Aí a gente já clica aqui na Santa Rita TV. E aí já tá aqui, ó. Aparece Santa Rita TV em Indaiatuba. Aí já vai aparecer aqui, ó. Ó, aí depois aqui você pega e faz isso assim, ó. Pronto. Não, é facinho então, padre. Pronto. Olha Você só. se inscreveu no canal YouTube, Santa Rita TV. Clica. E clica na inscrição. Exato. Você clicou, pronto. Você tá inscrito e toda vez que tiver algum vídeo da Santa Rita TV, o sininho vai tocar e você vai saber. Olha aí. Então você vai poder acompanhar a programação da Santa Rita TV, que é a nossa vocação é evangelizar, Valdir. Com certeza. Vamos nos inscrever, hein, pessoal? É verdade. Então olha aí, ó. É bom ou não é? É claro que é. bom. Santa Rita TV tá aí, ó. No YouTube, aí. a caminho dos 62 mil. Amém. Olha Muito aí. bem. Facinho, hein, padre? Tá fácil, não tá? Facinho. Olha, tranquilo para se inscrever, hein? Nós estamos com 21.214 inscritos. Agora, nesse momento, nós estamos com 70 visualizações e 22 pessoas ao vivo. Então, nós vamos a um trecho do Evangelho só para nos iluminar na nossa reflexão de hoje, né? Então, eu sou o bom pastor, está em João 10, 11. Eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. Isso porque se trata de um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e exponho a minha vida pelas ovelhas. Então, e ninguém tira a minha vida, eu dou-a livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. E esse é o meu mandamento que eu recebi de meu Pai. Nesse trecho de João 10, aqui, esses versículos que eu recolhi para iluminar a nossa caminhada, o que nós temos primeiro
ter na nossa cabeça. Todo documento eclesial da igreja, ele é iluminado pela tradição da igreja e ele é iluminado pela palavra de Deus. Então, o magistério da igreja compõe toda essa gama de conjunto de situações que nos faz cada vez mais irmãos uns dos outros. Nessa dinâmica, nós observamos que no trecho de João 10, nós temos o quê? O Cristo que se apresenta como pastor. E o Cristo que se apresenta como pastor e que dá a vida pelas ovelhas, faz com que todos nós compreendamos que o Espírito de Deus caminha conosco na história. A Bíblia é para nós a grande fonte, é banquete, como diz os documentos do concílio, que nos inspira e que nos dá coragem para irmos em frente na caminhada dos irmãos e irmãs de fé. Desta forma, ao entendermos que Cristo é o pastor, então nós temos a compreensão que a partir da tradição da igreja, a partir daquilo que a igreja nos ensina, nos orienta, nos inspira, nos coloca cada vez mais em sintonia, então a palavra de Deus mostra e revela para nós o amor redentor de Deus. E esse amor que é redentor, ele está iluminado pela Sagrada Escritura. No Novo Testamento, com Jesus e os apóstolos, e no Antigo Testamento, com os profetas, com os reis que fizeram bem aos olhos do Senhor e os juízes. Então, desta forma, a Eucaristia, ela se formata lá no passado como o maná que alimentou o povo, as inúmeras vezes que a providência de Deus aconteceu, prefigurando, antecipando essa figura da Eucaristia. Então nós temos depois no Antigo Testamento e no Novo Testamento a convicção de que o pão vivo que desce do céu é o pastor das ovelhas. Com isso, meus queridos, ouvir a voz de Deus é conformar a nossa vida segundo o amor que Deus tem por cada um de nós. Por isso que, ao olhar o texto de João, e João é um evangelista, Valdir, que ele tem o tema da Eucaristia, do pão vivo que desce do céu, né? Se a gente pegar o prólogo de João aqui, ó, logo no início, que tem o discurso do pão da vida, a gente está aqui, ó, o prólogo de João, nós vamos ver aqui logo no comecinho, no princípio existia a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra. E aí vai chegar aqui ao final, até que a palavra se faz carne e habita entre nós. Então, a palavra que ajudou a formar a humanidade no Velho Testamento, a palavra então transforma, se faz Deus no meio de nós. E essa mesma palavra
sustenta a caminhada da igreja com a Eucaristia, que é a palavra encarnada no meio de nós. A palavra de vida que santifica a vida em nós. A palavra que transforma a vida no dia a dia de todos nós. Então, olhando aqui, ó. E a palavra se fez carne e armou tenda entre nós. E nós contemplamos sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e tem levantado a voz dizendo: esse é aquele de quem eu falei, aquele que veio depois de mim, passou na minha frente, porque existia antes de mim, porque a sua plenitude todos nós recebemos, e graça e mais graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja que citação importante o texto de João nos traz. A lei foi dada por Moisés. O Decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Foi dada, Deus entregou a Moisés. Por isso que eu sempre digo que o Antigo Testamento tem 4 profetas estruturantes. 4 profetas que segura todo o profetismo do Antigo Testamento. Abraão, pai do povo, firma aliança, Deus escolhe o seu povo e confia a Abraão. Moisés com a lei. Moisés com a lei. Com toda a lei. E toda a questão da libertação do povo. Libertação do povo e o processo de formação do povo de Israel. Depois nós temos Elias. Elias que tem uma importância muito grande porque ele sintetiza todo o profetismo dos homens que ao longo da história, dos profetas todos que tinham dentro da estrutura do seu profetizar, proclamar a esperança e as realidades de Deus que viria na formação do povo e na vinda do Messias. E por fim, João Batista, aquele que faz a ponte da profecia para a encarnação. Então, da profecia com os profetas antigos e com a encarnação do Verbo encarnado do Pai. E no Novo Testamento, nós temos 4 momentos estruturantes também. A encarnação do Verbo, o Espírito Santo, que estava com Deus quando o mundo foi formado. Depois, o Espírito Santo, que desceu e encarnou no seio da Virgem, e a palavra se faz carne, que é o que nós estamos vendo aqui, e habita entre nós. Depois, o outro momento estruturante, o Espírito Santo também está presente, que com os apóstolos, com Maria Madalena, que é a festa que nós comemoramos hoje, e com Maria Santíssima e outras mulheres e homens, nasce a igreja. Nasce a igreja. Depois desse momento estruturante do nascimento da igreja, o outro momento estruturante, que é o terceiro, é todo o apostolado de Paulo.
que é como que essa concepção dessa igreja missionária que vai aos confins do universo. Então, Paulo está dentro da estrutura desse Antigo Testamento como um terceiro pilar do Novo Testamento. E o quarto e último pilar é o Apocalipse, que não é livro de fim de mundo. Se depois ali do Pentecostes nós temos a carta de Tito, a carta aos Filipenses, nós temos várias cartas, epístolas, o Ato dos Apóstolos, com Jesus na encarnação, os 4 evangelhos que contam a história de Jesus. E antes, Abraão, nós temos a história anterior a Abraão, que tem lá no Gênesis, Noé, Sodoma, toda essa história que começa lá com Adão e Eva e vem. E tem o ponto alto em Abraão. Depois nós temos de Abraão até Moisés, toda essa formatação do povo de Israel, que vai como tribo, vai se configurando como Abraão como pai do povo. Depois José, aí vem Isaac, Jacó, né? Depois vem José, o povo de Israel no Egito. Aí vem Moisés, que liberta o povo. Depois nós temos as 12 tribos de Israel, nós temos Josué, nós temos os outros profetas que estão ali naquele contexto. Nós temos Samuel, nós temos Jeremias, Isaías, nós temos Miqueias, Baruque, Abacuque, nós temos vários. Toda a literatura do primeiro e do segundo livro de Macabeus, os livros de crônicas, toda essa estruturação bíblica. Nós temos Esdras e Neemias com a estruturação da volta do povo do exílio da Babilônia, depois do edito de Ciro, rei da Pérsia. Depois nós temos Elias, a questão dos profetas de Baal, e tanta providência aconteceu na vida de Elias para mostrar essa síntese de que ele representava. É por isso que ele se apresenta junto com Moisés para Jesus na transfiguração, como que dizendo que o Antigo Testamento legitima os atos de Jesus. E aí depois nós temos João Batista, que aponta, e a frase-chave da ponte do novo para o velho, do velho para o novo quando os discípulos chegam a João e ele vê Jesus passar, ele aponta para os discípulos deles e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, a partir daquele momento, os discípulos de João passam a seguir Jesus. Depois nós temos os 4 evangelistas que contam a história de Jesus, por meio das suas parábolas e do seu memorial da morte, ressurreição e da Eucaristia, que é o pão vivo descido do céu. No Ato dos Apóstolos, então, todas as cartas e as epístolas mostrando, com exceção do Apocalipse, mostrando a herança apostólica da fundação da igreja através do Pentecoste com Maria e os apóstolos, e a missão de João Batista, e depois a literatura joanina, com o Evangelho de João, o primeiro e segundo livro de João, e depois o livro do Apocalipse, para mostrar que através do amor, Deus se consome por nós, Deus está conosco, e Deus apresenta um projeto de consumação dos tempos para haver a grande reconciliação e o encontro de todos nós na Jerusalém do Alto. Então, todos os livros, todos os documentos que o padre vai falar a partir de agora, todos eles, todos, têm uma fundamentação bíblica, Valdir. Exato, padre. Se nós pegarmos todos os livros bíblicos, todos os livros eclesiais, como o Documento de Aparecida, o Nono Plano,
o documento, o subsídio do Congresso, as diretrizes gerais, as encíclicas dos papas, todas elas vai trazer uma herança bíblica, uma fundamentação bíblica. Tudo converge da palavra do Senhor. Exatamente. Tudo converge da palavra do Senhor. E desta forma, nós damos esse passo. Esses livros trazem um entendimento. Exato. Né? E aí tem a tradição. Fontes de tradição, os padres apostólicos do início do cristianismo, depois dos apóstolos, depois da morte do último apóstolo, que foi João, no ano 100. Então, todos aqueles que vieram depois da morte do último apóstolo formam aquilo que nós chamamos de tradição. Tradição. E esses homens e mulheres que formam a tradição da igreja, muitos foram martirizados, a maioria deles são santos. E eu vou citar as duas grandes referências de toda a tradição apostólica, de toda a tradição do magistério, toda a tradição que ilumina, porque a igreja, meus queridos, é estruturada pela Sagrada Escritura, que nós estamos falando aqui, a Sagrada Tradição, que eu estou falando agora, e o Sagrado Magistério, que eu vou falar daqui a pouco. Então, nessa percepção, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho com o grande livro, o livro das Confissões, o livro, todos eles, né? Toda a literatura de Santo Agostinho, mas o livro das Confissões, e Santo Tomás de Aquino, nos seus livros dedicados à Suma Teológica. Então, esses dois textos tiveram mais. E tiveram mais gente. Boaventura, Gregório de Nazianzo, São Basílio Magno, tantos outros que passaram ao longo da história da tradição, que deixaram escritos sobre a Eucaristia, sobre a Palavra de Deus, sobre a confissão, sobre o ministério do sacerdote, sobre o mundo, São Leão Magno, então, sobre o ministério e autoridade do Papa, dos bispos, autoridade de Jesus, santidade de Jesus, divindade de Jesus. Os documentos da tradição que vai ajudar a ler a Sagrada Escritura para iluminar o magistério, para a definição dos dogmas e a definição dos concílios, que nós temos ali 19 concílios, 20 concílios da igreja, todos eles com conteúdos normativos, conteúdos de reafirmação da doutrina da igreja. Então, assim, é muito importante para nós essa certeza, e você que está em casa, na hora que a gente começar a transitar pelos documentos, você entender que todos eles, o magistério olha. Eu quero ensinar vocês a ler o documento da igreja. O documento da igreja sempre é iluminado pela tradição, iluminado pela Sagrada Escritura. Após esse momento de iluminação, que ele pode ser transcrito no decorrer de todo o texto ou em capítulos específicos, aí se adentra ao conteúdo propriamente dito, porque tem uma prévia, é como um edifício. Nós acabamos de mostrar ali a Santa Clara. Para estar aquela igreja que está se formatando uma igreja bonita, ela tem um alicerce. No caso da nossa fé, o alicerce, o baldrame, as sapatas é a Sagrada Escritura. O contrapiso é o magistério.
E a partir dali sobe o edifício espiritual da nossa fé. Até aqui, Valdir, qual é a sua percepção? Então, padre, voltando a falar da Eucaristia, né? O que me toca é que fica claro, né? Que na época de Moisés, o povo recebeu o pão que desceu do céu para saciar a fome do corpo. Depois a palavra se faz carne, vem habitar entre nós e se torna o pão da vida. É o pão que vai nos levar para a vida eterna. Então, é Jesus naquele momento que nós estamos recebendo. Aquilo vem para saciar a fome da nossa alma, né? Exatamente. Então, E que damos o nome hoje de de Eucaristia. Eucaristia, exatamente. Então, a Eucaristia, quando a gente recebe, nós estamos saciando a fome da nossa alma. É aquele momento que nós estamos recebendo Jesus de fato em nós. Que ele vem, se faz, né, com a bondade, com o amor que ele tem por nós, para a nossa salvação. Exatamente. Então, a percepção que o Valdir colocou está bem dentro do contexto daquilo que o magistério entende, principalmente na teologia de Agostinho e na teologia de Santo Tomás de Aquino e dos demais padres apostólicos. No início tinha o maná, que alimentou o povo durante os 40 anos do deserto. Depois, Jesus se faz carne e habita entre nós. Então, o pão vivo descido do céu desce de novo. Antes de Jesus morrer, Jesus deixa um grande legado, que é o memorial. Então, não é mais para a gente sacrificar bodes, touros. Nós não precisamos mais fazer isso, porque Ele é o sacrifício. Exatamente. O cordeiro imolado. Então, na missa, nós fazemos essa experiência do memorial, morte, paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que damos o nome de Eucaristia. Então, no tema do congresso, Eucaristia, fonte. Então, eu estou trabalhando agora nessa fundamentação bíblica e da tradição, Eucaristia, fonte. Eucaristia, fonte. Então, ela é fonte, porque nós somos alimentados pela tradição apostólica e pela tradição bíblica. Os padres apostólicos, ao longo de toda a sua história, eles sempre têm algum escrito voltado para a Eucaristia. E as afirmações dos concílios depois vão atestando a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus, a divindade de Maria, a divindade dos santos, para mostrar para todos nós que a leitura do magistério, ou seja, o magistério, ela faz essa análise. Magistério vem de magíster, de ensino. Certo. Inclusive tem um documento maravilhoso, que eu particularmente é um dos documentos que eu mais gosto, uma das encíclicas que eu mais gosto. Eu acho que ela a Caritas in Veritatis, a Deus Caritas Est, e a Evangelii Gaudium, e a Veritatis Splendor, né, são de papas diferentes, todos esses textos, né? São os documentos que eu mais gosto assim, de ler, pelas abordagens. Então, a Mater et Magistra, do Papa João XXIII, que trabalha a igreja como mãe e mestra. Mãe que acolhe, que ama, e mestra que educa e corrige e ensina. Exato. Então a igreja, o magistério, para ele olhar a realidade, ele olha a realidade, mas ele busca na tradição e na escritura
a força para que com esses elementos possa então julgar a realidade e iluminar a realidade a partir daquilo que o Espírito Santo aponta. Perfeito. A igreja vê, Valdir, e povo de Deus que está acompanhando, a igreja vê a realidade. Mas na hora de julgar a realidade, a igreja bebe da tradição, bebe da palavra de Deus, para depois agir. Ela tem que se fundamentar. Exatamente. Na palavra. E aí, dessa forma, celebrar e transformar a realidade de vida em que a igreja está inserida, Valdir. Quando eu vejo assim, padre, quando Moisés recebe as palavras de Deus, os 10 mandamentos, né, as leis, os 10 mandamentos, ali é um fundamento de preparação para a vinda de Jesus. Exato. Dali é que os estudiosos, né, e depois nossos papas e etc., se fundamentam também para criar normas e para direcionar o povo de Deus, né? Em cima daqueles mandamentos, eles se completam, né? Exato. Então, nesta direção, então nós temos essa fundamentação bíblica e da tradição. E nós vamos agora começar a transitar pelos documentos. Então, a Eucaristia fonte. E tem um documento também que eu gosto também de ler, mais voltado para a Eucaristia. Vale a pena você... É o documento mais atual que fala da Eucaristia, que é a Sacramentum Caritatis. É uma exortação apostólica que foi aprovada e promulgada pelo Papa Emérito Bento XVI. Quando ele era Papa da Igreja, ele promulgou, fruto de uma Assembleia dos Bispos, do Sínodo dos Bispos, sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. Então ele retoma os fundamentos bíblicos e da tradição da Eucaristia, ancorado naquilo que o Concílio já escreveu, Concílio Vaticano II e também os outros, e apresenta para nós um documento que é o documento mais atual que trata sobre a importância da Eucaristia como fonte. Então, dentro daquele tema do Congresso, nessa primeira parte da fala do padre, eu estou falando de Eucaristia fonte. Então, ela é fonte porque bebe da tradição e da palavra. E pelo magistério é pão encarnado, vivo, no meio de nós, na compreensão da igreja, e faz com que a Eucaristia seja a presença real de Jesus no meio de nós. A partir dali, desse elemento, então nós vamos fazer uma caminhada. Nós vamos começar com o documento do Congresso, nós vamos no documento de Aparecida, no plano, diretrizes gerais e volto no documento do Congresso, Valdir. Perfeito. Em 2001, já é de notório saber, então agora nós estamos trabalhando o termo missão. Trabalhamos agora Eucaristia fonte. Agora nós estamos trabalhando missão. A palavra missão que está aqui, ó. Nós trabalhamos Eucaristia, aqui, ó, fonte da missão. Então, a Eucaristia que é fonte da missão, então nós trabalhamos agora. Agora eu vou trabalhar a missão. Aí na missão, nós temos aqui esse texto base. No texto base, que está aqui nas minhas mãos do Congresso Eucarístico,
nós temos aqui, Valdir, na introdução, ó, elementos bíblicos fundamentais da Eucaristia. Acabei de falar agora. Certo. Elementos teológicos essenciais, a tradição. Elementos temáticos emergentes, a realidade. E a metodologia do texto base, é como ele foi organizado. Esse livrinho aqui, que se tornou o grande legado pastoral, que iluminou depois os planos de pastorais que vieram sucessivamente na arquidiocese depois do Congresso Eucarístico. Na primeira parte desse documento aqui, diz assim: Eucaristia, fonte da missão. E ali trabalha a seguinte forma. O primeiro aspecto da primeira parte do primeiro conjunto do texto. A Eucaristia, Jesus Cristo e a Eucaristia. A missão vista a partir do mandamento de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Memória. Então, fazer isso em memória. Então, a gente não faz uma reprise do passado na Eucaristia. A gente faz uma atualização de um mistério salvífico que está iluminado, e aí o trecho continua, o texto. O Êxodo como memória da ação salvífica de Deus, acabei de dizer, recuperando dos elementos bíblicos. Então o texto base olha essa caminhada do Êxodo, Exato. Da qual está o maná, como justamente esse elemento que vai começar a colocar no coração do povo a semente de que Deus nos alimenta. Exato. Em corpo e alma. Exatamente. A última ceia e as primeiras celebrações eucarísticas. Então mostra para todos nós que a ceia eucarística é esse momento do ápice da vida cristã. Então toda a ação pastoral da igreja, ela deve convergir para a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o pão vivo que desce do céu. A Eucaristia nos fundamenta, nos ilumina. A Eucaristia faz com que nós tenhamos a compreensão de que Deus age na história. Dessa forma, tem um caráter profético a missão de Jesus. E a missão realizada e atualizada na Eucaristia. Então a Eucaristia nos alimenta para transformar a sociedade em um mundo novo. Desta forma, Valdir, a Eucaristia e a Igreja é o segundo tópico. A missão como tarefa eclesial a serviço da comunhão. Jesus Eucarístico, de Jesus Eucarístico, ou seja, Jesus com os 12, Jesus com a comunidade dos discípulos, Jesus com a revelação fundante. Então, existem esse mistério que da comunidade dos 12 se forma em torno de Jesus e é alimentado pela palavra e pelo pão vivo. E depois a Eucaristia na igreja. Certo. Então, de Jesus Eucarístico, ou seja, de Jesus com os 12, para uma igreja eucarística. Jesus à direita do Pai e a Eucaristia como a atualização permanente e a presença real permanente de Jesus que sustenta e garante a missão da igreja no mundo. Perfeito. Está aqui, ó. Perfeito. Você vê como se tira de um congresso uma coisa tão brilhante, né, padre? Exato. É o aproveitamento daquele momento do congresso que a gente tira uma coisa tão brilhante como essa. E ali nós temos
A igreja faz a Eucaristia. E a Eucaristia faz a igreja. Então não existe, por isso que eu disse ontem, não existe igreja sem Eucaristia. A Igreja Católica, a Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, que tem a sua sede na cidade de Roma, ela não tem motivo de existir se a gente tirar a Eucaristia do meio dela. Exato. A igreja vive, se alimenta, se fundamenta, se faz pela Eucaristia. Todo dia numa missa você faz memória. Exatamente. É o memorial da morte, paixão, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui e em todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, desde que esteja em legítima comunhão com o Romano Pontífice e com os legítimos sucessores dos apóstolos colocados pela igreja. Exato. Qualquer coisa tirada, você não é mais uma missa, Não, uma não faz celebração parte. de uma missa. Então, assim, a igreja faz a Eucaristia. Aí continua o texto. A Eucaristia é a presença viva e real de Jesus na igreja e no mundo. É aquele desejo do concílio de dialogar com o mundo contemporâneo, Gaudium et Spes. Então a gente se alimenta para transformar a realidade. A gente se alimenta para santificar a realidade. A gente se alimenta para mudar a realidade. A gente se alimenta para evangelizar a realidade. A gente se alimenta para caminhar na realidade. Exatamente, padre. E desta forma, a dimensão da integração com as outras culturas, a dimensão de entender as inúmeras realidades de fragilidades humanas espalhadas nos confins do universo. Depois, a Eucaristia, mistério pascal. Aí trabalha a liturgia. A liturgia celebrando a fé e vida. Não é só fé, não é só sacrifício, é sacrifício. Mas não é só. É vida, é povo, é o povo junto, caminhando nas estradas de Jesus, como diz a resposta da oração eucarística número 5. Então, os leigos e leigas espalhadas na participação ativa dos fiéis na Eucaristia, é por isso que a gente não vai assistir missa, a gente participa da missa. Perfeito. Porque nós fazemos parte de um corpo eclesial. E isso é muito importante, Valdir. Todos nós somos uma comunidade, né? Exatamente. Todos unidos. E ali, então, receber a comunhão com esse povo sofrido é fazer aliança com a causa do oprimido. Então, quando a gente recebe Jesus, e ali em cima está dizendo, a Eucaristia é ceia de inclusão, e em Jesus Deus não exclui ninguém, é o convite, venham todos para a ceia do Senhor. Exatamente. Todos, de coração aberto, para a ceia do Senhor. Então, desta forma, na segunda parte diz, a Eucaristia fonte da vida solidária. E aí trabalha exatamente assim. A ceia de despedida, a opção pelos pobres, a Eucaristia como desafio de esperança, porque a gente nunca sabe quando vai ser a nossa última ceia, como foi a com Jesus. Quando vai ser a nossa última missa? Talvez tenha sido a minha última missa agora, às 7 da manhã. Não sei.
Você não sabe. Não, Você que está em casa ninguém não sabe, sabe. a gente não sabe. Então, por isso que a gente desafia, o desafio da esperança, de proclamar e semear a esperança de um mundo novo. Depois, a iluminação, a Eucaristia como elemento de formação da sociedade. A Eucaristia como elemento que transforma e dá cidadania ao povo de Deus. Com o pão partilhado, homens e mulheres eucaristizados para mudar a política, para mudar os conselhos de bairro, para mudar a Câmara de Vereadores, para mudar a realidade. Os conselhos municipais, a participação ativa e efetiva dos leigos na vida da política. Não é o padre que tem que ir para a política, não. É os leigos. E aí a igreja instrumentaliza, oferece as ferramentas da fé para que os leigos possam transformar, através da Eucaristia que recebe, esse mundo que precisa cada vez mais de Deus. Com certeza. Aí temos a Eucaristia e Juventude, construindo um mundo solidário, o rosto e o mundo dos jovens. A Eucaristia, a linguagem dos jovens, acabamos de fazer ontem, na acolhida dos jovens no serviço do altar. A festa que alimenta, que preenche a juventude com o sentido da vida. A Eucaristia como força da vida, Valdir e povo de Deus. A Eucaristia é força da vida para iluminar e dar esperança aos jovens. Quantos jovens atendemos por aí afora que perderam o sentido da vida? Às vezes o garotinho ali tem 15, 16, 17 anos, já está querendo dar fim na vida. Perde a esperança, né? Exato. E depois, o compromisso com as coisas criadas, como que uma antecipação, a partir do nosso olhar de Campinas, daquilo do que depois o Papa Francisco escreveria na Laudato Si. O compromisso com a terra, com a água, com a ecologia, com a criação e com as coisas de Deus. E por fim, a Eucaristia como comunhão. Como comunhão. E é isso que está imbuído no hino do Congresso, como eu disse na catequese de antes de ontem. Sacrifício, fonte, solidariedade, manifesta, celebra, excluídos, fazer isto, aprofundar, viver, ofertamos a nossa vida e Campinas. Então, nessa dinâmica, o Vida Solidária e a missão estão imbuídos, porque eu recebo de Jesus a iluminação do reino de Deus, a Eucaristia, e a partir daí eu transformo a realidade. A vida solidária, que nos coloca cada vez mais como irmãos e irmãs. Perfeito. Só fala, Valdir. Isso sintetiza, né, tudo o que vem desse pão da vida, a Eucaristia, né? É o pão de Deus, né? O primeiro mandamento, Padre, ele resume, né, para mim tudo, porque a partir do momento que a gente ama a Deus, essa falta que sentem muitas pessoas, né, que o senhor estava citando, que tentam até o suicídio, é a falta de esperança. Quando a gente ama a Deus, a gente ama tudo que Ele fez, a criação dele. Então, nele, nós temos o conforto de buscá-lo. E buscar no nosso próximo também ajuda, porque tudo faz parte da criação de Deus. Então, eu vejo assim que amando a Deus sobre todas as coisas, nós estamos amando tudo que vem de Deus.
Passado o congresso, texto base, Dom Gilberto terminou seu ministério pastoral à frente de Campinas, e aí foi acolhido então bispo de São Carlos como arcebispo metropolitano de Campinas, Dom Bruno Gamberini. E dentre tantas coisas, em 2007, nós tivemos então a realização da 5ª Conferência Latino-Americana de Aparecida. O documento de Aparecida. Então, este documento ajuda a iluminar ainda, ele está vigente, a caminhada pastoral da Igreja, e foi um dos documentos foi muito visitado pelo Papa Francisco nos inúmeros escritos dele. Evangelii Gaudium, Laudato Deum, e todo o jeito, aqui está as sementes da sinodalidade, nesse documento aqui. Dessa igreja de comunhão e participação, trabalhar a igreja como rede de comunidades. Então aqui. Aqui também reforça o cuidado com a casa comum. Caminhar junto, né? O caminhar juntos, o cuidado com a ecologia, com as coisas que foram criadas por Deus. E esse documento foi aprovado pelo Papa Bento XVI. Papa Francisco participou ativamente, na época ele era arcebispo de Buenos Aires, na confecção e na formatação desse texto. Então, a partir daquilo que nós acabamos de falar, do texto base do Congresso Eucarístico, eu quero trabalhar com vocês aqui um elemento do que o texto fala sobre a paróquia. As paróquias, 304. A dimensão comunitária é intrínseca ao mistério e à realidade da Igreja, que deve refletir a Santíssima Trindade. Essa dimensão especial tem sido vivida de diversas maneiras ao longo dos séculos. A Igreja é comunhão. É uma citação curta do documento de Aparecida. A Igreja é comunhão. E a comunhão é estar com o colégio dos bispos, que tem o Romano Pontífice à frente. Então nós, fiéis, povo de Deus, padres e leigos, olhamos e devemos estar atrelados a essa comunhão e não fora dela, para caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu. E o documento continua. As paróquias, tentai bem, irmãos. Olha lá, Valdir. As paróquias são células vivas da Igreja. Células vivas da Igreja. Todo o nosso corpo humano tem célula. Sem as células, a gente não existe. Exatamente. Não existe. Então, a Igreja, as paróquias são células vivas da Igreja. E lugares privilegiados em que a maioria dos fiéis tem uma experiência concreta. A vida acontece na paróquia. Na paróquia. Concordo. Não é no mundo das ideias do Platão, não. Tentai bem, irmãos. É na paróquia. É no chão da realidade das paróquias. Com seus párocos. Então é essa realidade que o documento traz. E as comunidades, as novas comunidades que nasceram, todas elas estão em um território de uma paróquia. Exato. Então elas estão ligadas direta ou indiretamente
ao conjunto. As comungam junto, né, padre? Exatamente. Quando eu falo as comunidades, estou falando das comunidades de vida, Canção Nova e daí por diante. Todas elas e outras comunidades de fé que nasceram, elas estão no território de uma paróquia e mantêm unidade, comunhão com a diocese, com a paróquia, com as inúmeras realidades da vida. Encerram inesgotável riqueza comunitária, porque nela se encontra imensa variedade de situações, idades e tarefas, sobretudo hoje, quando as crises da vida familiar afetam tantas crianças e jovens. As paróquias oferecem espaço comunitário para se formar na fé e crescer comunitariamente. Então, a gente coloca aqui, e tem aqui o 258, aqui, ó, que fala da missa. Daí a necessidade de dar prioridade nos programas pastorais e a valorização da missa, porque no outro parágrafo dizia assim: a Eucaristia é o alimento indispensável para a vida do discípulo missionário de Cristo. Então não dá para você caminhar na igreja sem a Eucaristia. Não mesmo. A Eucaristia é o alimento indispensável fortalece para a vida do discípulo missionário. Este documento está 6 anos depois do texto base do Congresso. E aí, por isso que eu trago aqui a questão da missa dominical como grande ponto de encontro da caminhada cristã nossa. Então, a Eucaristia, como essa fonte que o texto está dizendo, a Eucaristia se parte o pão, e a ela a quem se recebe pessoalmente. E aí termina o que eu acabei de dizer. A Eucaristia é o alimento indispensável para a vida do discípulo e missionário de Cristo. Com certeza. É a comunidade, a comunhão, né? A Eucaristia fazendo parte. É um, vamos dizer assim, um complexo que sai da Eucaristia, sai todo esse complexo, né, padre? Da onde mandam os rios de água viva. Isso. Então, o documento de Aparecida não é apenas um documento bonito que foi escrito com palavras maravilhosas que dorme solenemente nas gavetas. Não. É um documento vivo que fala muito para nós. Então, pegando dessa catequese, então, é uma iluminação para aquilo que foi o tema do Congresso Eucarístico. Então, a Aparecida, que está 6 anos depois, retoma muitas coisas, porque até então o congresso mais atual era o Congresso de Aparecida, o Congresso Eucarístico de Campinas. Então nós temos aqui, ó, essa caminhada de fé. E foi um dos livros que nós usamos, né, padre? Para Assembleia. a Assembleia. Então, assim, a Assembleia que nós realizamos. Vou chegar lá nesse texto também. E aí, depois disso, depois do documento de Aparecida, nós tivemos, então, aí nós voltamos para a nossa realidade. Então, nós estávamos na nossa realidade, documento base, fomos para uma realidade de 2007, o documento de Aparecida, e antes disso tudo pela Sagrada Escritura. Então a gente volta aqui no documento do 9º Plano de Pastoral, que ele foi escrito num contexto a saída do nosso estado normal para a entrada da pandemia. Então ele nasce nessa gênesis, o 9º Plano de Pastoral. E já estamos em vista da criação do 10º Plano de Pastoral em breve.
E ele diz assim, logo no começo: objetivo geral: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo e comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E o que acontece aqui, na primeira citação do nono plano? A Conferência de Aparecida e o Papa Francisco e as diretrizes gerais da ação evangelizadora têm despertado e convocado toda a igreja para a consciência de sua dimensão missionária. E a missão está aqui. E esse tema missão, ele entrou, Valdir e queridos telespectadores, ele é anterior ainda. É lá na Conferência de Santo Domingo, em 92, quando o Papa João Paulo II, na virada da década de 80 para 90, pela nova ordem mundial, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e tudo mais, e a nova ordem mundial, advento da internet, dos meios de comunicação, do início desse avanço. Então, o que acontece? Nós temos, então, o tema da nova evangelização. Certo. E dentro desse nova evangelização está o início da articulação de sermos discípulos de Cristo com a missão. Começa a haver um processo de aproximação desses dois conceitos, discipulado e missão. Missão e discipulado. Perfeito, padre. E aí depois vai iluminando toda a caminhada até chegarmos aonde nós estamos hoje. Isso foi uma grande, vamos dizer assim, mudança, né, padre? No conceito de ver naquele tempo a necessidade que havia, né? Exato. E o nono plano de pastoral é estruturado em quê? Em 4 pilares. Pilar da palavra. Qual que era o objetivo específico desse pilar? Cultivar o encontro com a palavra de Deus em comunidades eclesiais missionárias como critério fundamental para proporcionar a iniciação à vida cristã, visando a conversão pessoal e a adesão ao estilo de vida de Jesus. Ou seja, não é para ficar apenas só estudando. Não. É para haver uma conversão pessoal e uma adesão ao estilo de vida de Jesus. Então, esse primeiro pilar, e depois vai ter várias ações desse primeiro pilar do nono plano de pastoral, eu vou citar apenas uma: oferecer formação integral para os agentes e ministros ordenados nos diversos âmbitos, a partir da experiência comunitária da fé e pessoal, do conhecimento bíblico, teológico, pastoral e do engajamento nas realidades sociais e políticas, incentivando as práticas formativas já existentes. E depois fala elaborar o diretório de catequese da Arquidiocese como instrumento orientador e incentivador do processo formativo e permanente da iniciação à vida cristã, que é que nós estamos agora na reta final de ser promulgado esse documento. Exato. É a missão é sair, né? Exato. Anunciar, venham todos para a ceia do Senhor. Exato. E aqui, no tema, no pilar da palavra, ele está exatamente circundado em cima disso. Depois nós temos o segundo pilar que norteia o nosso nono plano, que é o pão. Objetivo específico: aprofundar os elementos essenciais da teologia do Vaticano II para uma melhor vivência e reforma litúrgica em nossa igreja arquidiocesana, expressão de vigor da espiritualidade do segmento de Jesus. Aí nós temos aqui
oferecer formação teológico-litúrgica, à luz do Concílio Vaticano II. Não é viver a saudade daquilo que a gente não viveu. A igreja caminha para frente, como eu gosto de dizer, é para frente que se anda, considerando a realidade sociocultural, nos níveis comunitários, paroquial, arquidiocesano, com destaque a formação de canto litúrgico pastoral. Não é só litúrgico, é litúrgico pastoral, para favorecer justamente o elemento e a participação ativa e efetiva dos nossos fiéis leigos na ação da celebração. Depois, a caridade. Fortalecer o compromisso com os excluídos e os vulneráveis, contemplando com os olhos de Jesus as realidades de sofrimento humano e as periferias existenciais, e cuidando para com a casa comum. Um exemplo. Assumir como prioridades as pastorais sociais, a educação para a solidariedade universal e o novo humanismo de paz, justiça, bem-viver, amizade social, fraternidade entre todos os povos, o protagonismo dos cristãos leigos e leigas, proporcionando e assegurando-lhes as condições necessárias. E, por fim, a ação missionária. Viver a dimensão vocacional e missionária de uma igreja em saída, como modelo de toda a ação eclesial, irradiando as experiências do amor gratuito de Deus e o anúncio explícito da boa nova de Jesus. Dessa forma, fortalecer a consciência missionária como novo jeito de assumir a missão através de gestos concretos. Envolver-se, acompanhar, frutificar, festejar, sendo presença solidária e atenta nas mais diversas realidades urbanas e rurais. Então, esse é o nono plano que foi ali promulgado em 21 e tornou então a sua distribuição pública em 22, mas em 19 de outubro de 21 ele foi promulgado pelo bispo Dom João Inácio. Antes desse nono plano, nós tivemos que é o oitavo plano, que foi promulgado por Dom Ayrton José, que veio até o início da confecção deste, e antes teve, no tempo de Dom Bruno, o sétimo plano pastoral. Então, depois desse documento de pastoral, nós estávamos ali com aquele documento da revisão ampla, que foram os nonos, o plano de pastoral, mas que estava vigindo a revisão ampla, que foi aquela grande reunião, quase que um sínodo diocesano, que revisou e atualizou toda a caminhada da nossa igreja de Campinas. Aí, com Dom Bruno, foi feito o sétimo plano de pastoral: acolher, amar, servir e evangelizar. Eram os 4 eixos do sétimo plano de pastoral. Depois, com Dom Ayrton, foi feito, logo quando ele chegou, a atualização das disposições do sétimo plano: acolher, servir, acolher, servir, se renovar, acolher, servir, renovar e a missão. Então, esses 4 elementos que foram atualizados dentro da caminhada do sétimo plano. Aí, já no final do tempo de Dom Ayrton, foi confeccionado o nono plano de pastoral, que é a partir de Dom Ayrton há uma aproximação maior do plano de pastoral com as diretrizes. Então, na cabeça de Dom Ayrton, mudava-se as diretrizes, mudava-se o plano de pastoral também da diocese. Então, e foi nesse espírito que nasceu
Atualizou-se o 7º plano e também criou-se o 8º plano de pastoral. E na chegada de Dom João, em 2019, foi nesse espírito que também foi criado o 9º plano, mesmo com a realidade da pandemia. E agora nós temos aqui a atual Diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil, o documento 114, e nós temos aqui várias temáticas, e uma coisa que eu queria destacar aqui, tá bem aqui no início, cadê? Aqui. Para viver a missão, é necessário que a igreja saiba perceber os sinais dos tempos, Valdir, e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de forma adequada a cada geração. Então, a gente não pode ficar com saudade daquilo que a gente não viveu. A gente tem que ir para frente. Olha a história, valorize os elementos da história para ir para frente, Valoriza a história e vai para frente. Valoriza a história e vai para frente. E aí, as perenes interrogações dos homens sobre o sentido da vida presente e futura e de sua mútua relação. Por conseguinte, é necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, suas esperanças e aspirações, e o seu caráter muitas vezes dramáticos. Está ali, esse texto foi iluminado ali pela Gaudium et Spes, número 4. Reconhecemos os sinais esperançosos que marcam a nossa evangelização. Em nossas comunidades, muitos fiéis se reúnem para santificar o dia do Senhor na celebração da Eucaristia, presidida por bispos e os presbíteros, e quando não é possível, a celebração da palavra, presidida por diáconos ou ministros leigos. Então, as diretrizes que trabalha a igreja agora como a grande tenda do encontro, nos convida a essa percepção de uma igreja cada vez mais sinodal e missionária. Nesse sentido, no ano passado, convocamos uma grande assembleia aqui no nosso Santuário de Santa Rita e nasceu o projeto A Casa de Todos, que estava iluminado pelo instrumento Labores dessas diretrizes, apoiados por este documento 9º plano, que também estava implícito as realidades escritas nesse documento aqui, que estava também fundamentado neste outro e, acima de tudo, estava alicerçado por esse documento aqui, que é a Sagrada Escritura, além do magistério já de Leão XIV e do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium et Spes, na Evangelii Gaudium e nos documentos do concílio, principalmente Lumen Gentium Gaudium et Spes, Sacrosanto Concílio e também a Dei Verbum. Para mostrar o que para você, meus queridos? Que a Eucaristia, fonte da missão e vida solidária, nos impele a um compromisso cada vez mais de irmãos e irmãs. Nós vamos terminar daqui a pouco a nossa catequese com a oração do Congresso Eucarístico. Mas, para dizer a vocês, os nossos 22 compromissos que foram agrupados do projeto A Casa de Todos, circunda e se fundamenta à luz da palavra, da tradição, do magistério e da nossa realidade aqui do nosso santuário, para justamente termos essa percepção. No tempo da pandemia, fizemos o primeiro congresso eucarístico, ainda estava sendo confeccionado o 9º plano. Demos reverência a esse congresso, que muito marcou a vida da Igreja de Campinas. E agora, neste 2º congresso, e Dom João sempre esteve conosco, marcou, fez vídeo, nos incentivando a fazer o congresso em tempos de pandemia. E hoje, logo mais à noite, às 20 horas, estará conosco,
encerrando o congresso de maneira pessoal, e todos nós, a igreja junto, e acolhendo também a Romaria do ECC, homens e mulheres de fé, para valorizar a família como célula da sociedade, e celebrando 56 anos do encontro de casais com Cristo. Por isso, que a Eucaristia é fonte da missão e da vida solidária. Então, resumindo, 3 coisas para ficarmos diante de tudo isso que foi falado. A nossa experiência de fé, ela é bíblica. Ela tem a fundamentação na Sagrada Escritura. Antigo e Novo Testamento como 2 pulmões que exalam o ar que nos coloca em marcha, como corpo místico de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus como alicerce. A tradição da igreja. A tradição da igreja nos ajuda a interpretar os sinais da história na companhia dos padres apostólicos e dos santos e santas e dos grandes teólogos e teólogas que passaram ao longo da história da igreja e que continuam ainda hoje ajudando no contexto da América Latina, no contexto mundial, nos ensinando e nos orientando a ver os sinais a partir da Bíblia daquilo que nós precisamos iluminar a sociedade, como presença perene da tradição sempre viva, dessa tradição em transição, essa transição que atravessa gerações, nessa época de mudança e mudança de época, que também foi uma frase que também norteou o documento de Aparecida, trabalhando a paróquia como grande rede de comunidades. Como grande rede de comunidades, na valorização do leigo, na valorização do serviço dos ministérios ordenados, no incentivo às vocações sacerdotais e religiosas e também na valorização da família e da valorização da vida, da concepção ao declínio natural. E, por fim, terceiro, o magistério, que interpreta as análises da tradição e aquilo que a tradição traz a partir daquilo que a palavra de Deus nos traz e apresenta ao mundo essa missão, essa vida solidária, para que pelas 2 mesas da palavra e da Eucaristia, que a gente celebra na Eucaristia, na Santa Missa, a gente tenha a convicção de que caminhar na estrada de Jesus é muito mais do que meramente fazer coisas. É aderir, é convergir, é o encontro pessoal, é uma adesão, como os textos nos falam, a uma proposta, ao projeto de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Valdir. É isso mesmo, padre. Você vê o que o senhor colocou na Igreja Católica, né? Ela não fica sentada no passado, né, padre? Ela é dinâmica. Novos tempos vêm, né? A sociedade se modifica, o seu modo de agir, o seu modo de viver, o seu modo de trabalhar, e a mensagem precisa chegar. A evangelização precisa chegar. Então, sempre esses livros vêm norteando a gente como caminhar junto com essa sociedade do momento, do comportamento social e etc. Hoje, a gente usa a televisão também, né, o YouTube, redes sociais, para evangelizar, né, padre? Uhum. Então, está se adequando às situações. E as situações, elas é dinâmica também, elas vão se modificando. Então, eu vejo assim que essa 9ª Assembleia, né, essa Assembleia que nós fizemos, né, que o senhor propôs e foi realizada, ela vem caminhando nesse sentido, né, padre? Nesse sentido, eu estava aqui, eu peguei aqui no documento, Certo. só para vocês terem na carta pastoral de Dom João, que está logo no início
do nosso documento da Casa de Todos, a gente trouxe assim: caminhar juntos é o próprio de batizados, irmãos e irmãs. Isso implica não apenas acolher e conviver com aqueles com quem nós nos identificamos, mas também com aqueles que, diferentes de nós, não se trata de uma caminhada uniforme, mas de um percurso marcado pela compreensão da diversidade de que, embora sendo muitos, formamos um só corpo de Cristo, e que cada um, por sua vez, é membro dos outros, e nesse caminho não peregrinamos sozinhos, mas caminhamos juntos. Então essa é uma citação de Dom João que a gente traz para nossa realidade, e aqui a gente coloca nossos passos pastorais com a Igreja do Brasil. No dinamismo, no dinamismo da ação pastoral, a ilustração da tenda, que é o que está dizendo o documento das diretrizes, como nos orienta a Igreja do Brasil, mostra-nos como comunidade de fé que precisamos estar cada vez mais abertos à ação e movimento, no objetivo de fazer com que os sinais de esperança brilhem em nossa realidade, e não de forma fechada, mas em constante movimento. Porque nossa caminhada nas estradas do mundo rumo ao céu exige cada vez mais criatividade, senso de pertença comunitária e de consciência de que precisamos cuidar de toda a obra do Criador. E ali continua: o nosso santuário de Santa Rita, firmado na certeza de ser a casa de todos, compreende, por meio da aprovação dos mais de 50 delegados em nossa Assembleia Pastoral no dia 21/11/2025, incorporar o caminho sinodal que toda a Igreja do Brasil está fazendo, no objetivo da evangelização e da transmissão da Boa Nova para todos. Deste modo, nossas áreas pastorais estão articuladas no 9º Plano de Pastoral Orgânico da Arquidiocese, além das inspirações pastorais da caminhada da Igreja Paroquial. Dessa forma, fica articulado o temário de nosso projeto, no objetivo de iluminar nossa caminhada em nosso santuário. 1. Comunhão, Igreja Sinodal. E o que nós tratamos nesse documento, nessa parte? Todas as nossas ações administrativas que regem o governo da igreja, do santuário. 2. Iniciação à vida cristã. E dessa forma articulando as áreas que trabalham a educação, a formação, a juventude e a família. 3. Comunidade dos discípulos missionários, e ali está imbuído o quê? A área movimentos e também toda a parte da ação missionária dessa igreja em saída. Depois, o cuidado das fragilidades das pessoas e da casa comum. Dessa forma, articulamos com as áreas vida e solidariedade e sócio-transformadora que estão aqui no 9º plano, para iluminar as realidades, trazendo pelo prisma da caridade fraterna essa vida solidária e serviço à vida plena para todos. E por fim, 5º, a liturgia e a piedade popular, na esteira do que buscamos caminhar ao longo desses meses em nosso percurso sinodal, é incorporando todo o conjunto daquilo que a Igreja nos direciona, a partir das orientações do Papa Leão XIV e do nosso arcebispo, é que sigamos em frente nas estradas do mundo rumo ao céu com os nossos 22 compromissos pastorais e sinodais, Valdir. Perfeito, padre. E aí nós temos aqui, para fechar, a partir da nossa realidade, uma citação
E aí eu fecho essa parte, trazendo o documento A Casa de Todos, que está em linha com tudo isto, principalmente com o tema Eucaristia, Fonte da Missão e Vida Solidária. Diz o Papa Leão XIV, na homilia de 26 de outubro de 25, ser igreja sinodal significa reconhecer que não se possui a verdade, mas que juntos a procuramos. Deixamo-nos guiar por um coração inquieto e enamorado do amor. As equipes sinodais e os órgãos de participação são imagem dessa igreja que vive na comunhão. E hoje gostaria de exortar, na escuta do Espírito, no diálogo, na fraternidade, na parresia, ajude-nos, Papa Leão XIV dizendo, a compreender que, na igreja, antes de qualquer diferença, somos chamados a caminhar juntos. Antes de qualquer diferença, atentai bem, somos chamados a caminhar juntos em busca de Deus, para nos revestirmos dos sentimentos de Jesus. Ajude-nos a ampliar o espaço eclesial para que se torne colegial e acolhedor. Por fim, aí já voltando o último parágrafo do projeto A Casa de Todos. As palavras de Leão XIV nos encorajam, como Santuário Arquidiocesano de Santa Rita, a servir com mais amor o nosso amado povo da cidade de Indaiatuba e região, uma vez que nos propomos ser a casa de todos. Dessa forma, esse documento possui a missão de cultivar em nós a comunhão em todos os aspectos com a nossa Arquidiocese de Campinas, proclamando assim que o amor é a glória de Deus. Amém. Perfeito, né, padre? E, suas considerações, Valdir. Padre, eu fico super feliz, né, que nós aqui estamos em sintonia, unidos com a Igreja, com o Papa, com Dom João, né, cumprindo, sim, e buscando a Igreja em Saída. A Igreja em Saída é que vai levar a gente a conhecer o povo que está aí fora e trazê-lo aqui para dentro. Isso é comunidade, é união, é respeito. Não é pegar primeiro a pedra para tirar. É ver, analisar, sentir, acolher, né? Isso é a igreja. A igreja é amor, é comunhão, é Eucaristia, é o bom relacionamento, é levar a palavra de Deus, é trazer o povo de Deus para dentro da comunidade, para dentro da paróquia. Exatamente. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa catequese. Eu vou ler aqui a oração do Congresso, que foi confeccionada para ajudar a iluminar a nós, e depois vamos às interações do nosso povo e o sorteio da caneca, 153 visualizações. Olha que bom. Então foi muito bonito. Que bom. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Criador do Universo e Fonte da Vida, em Jesus e por Jesus, te rendemos graças na festa da Eucaristia. Tornamos presente a nossa eterna aliança, realizada na missão de seu Filho Jesus. Nele toda criatura foi reconciliada e salva. Senhor Jesus, hóstia viva do Pai, nós cremos na tua divina presença e em cada Eucaristia acolhemos o teu ardente convite, venham todos para a ceia do Senhor. E formamos tua igreja, como outrora revela-nos as Escrituras, e parte o pão para nós.
Ó Jesus da Eucaristia, nós te adoramos e aprendemos que o sonho de Deus é que todos comam do mesmo pão e bebam do mesmo cálice, partilhando o pão da vida com os nossos irmãos e irmãs, sobre qualquer forma de vida e esperança que germina. Recordamos a tua divina palavra, isto é o meu corpo. E sobre qualquer forma de morte que fere a fraternidade, nós nos lembramos, isto é o meu sangue. Assim como todas as pessoas de boa vontade e no empenho por uma vida mais solidária, teu mistério pascal se cumpra em nós. Fazei isto em memória de mim. Espírito Santo, memória do Pai e do Filho, infunde-nos a coragem de recriar a prática de Jesus. Anima a tua igreja a dar bom testemunho de teu nome e a servir o mundo com mais zelo na prática da justiça. Toca os nossos corações para sermos sensíveis ao sofrimento de nossos irmãos e irmãs. Que a mesa da Eucaristia seja sempre mais fonte da missão e vida solidária neste congresso eucarístico. Congrega-nos na tua comunhão. Envia-nos para construir uma sociedade justa e fraterna. Ó Maria, Mãe Aparecida, protege o povo brasileiro, conserva-nos fiéis na missão de teu Filho, o Divino Salvador. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. As interações do nosso povo. Vamos lá, Mateus, as interações do nosso povo amado. Valdir, Oi, essa padre. catequese nós vamos reprisar hoje, viu, Mateus? No horário da tarde, viu? Nós vamos reprisar ela, reapresentar essa catequese. Aí faz até uma animaçãozinha assim, catequese eucarística, para a gente poder colocar na nossa... Eu acho que tem que tentar ir bem depois da missa das 4 da tarde, Mateus. Aí você pode colocar a catequese, tá bom? Aí você coloca a catequese ali. Vamos às interações do Vamos nosso lá. povo. Bom dia, Padre Rogério, Luceli Damásio. Bom dia, Valdir. Bom dia. Bom dia, Padre, sua bênção. A Daniela Jorge, vamos lá. Amém. Bom dia, Padre. Ó, Miguelito. Bom dia. Leandro, bom dia. Bom dia. Sônia Araújo, bom dia. Bom dia. Edilene. Edilene, Bom dia. Bom dia, Amália. Bom dia, Maia. Bom dia, Tamires. A Tamires aí, bom José dia. Luiz, bom dia. Bom Cristina dia. Ferreira, bom dia. Padre Bom Rogério, bom dia. dia. Tamires de novo. A Marina Rosa, bom dia, Padre. Bom dia, Valdir. Marina. A Luzia Padilha, bom dia. Muito bem, bom dia. Antônio Padilha, Olha bom dia. aí. Bom dia, Bom meu dia. amigo. Elber, bom dia. Bom dia. Bom Deus dia, abençoe. Elber. Elber, Maria Travaim, bom dia. Bom dia. Bela catequese. Alzira, bom dia, povo de Deus. Bom dia. Rita Sala, bom dia, bom dia. Bom dia. Francisca, bom dia. Bom dia, gratidão pela catequese de hoje, no Bom Dia Devoto. Amém. Parabéns, catequese, parabéns pelo compartilhamento dos conhecimentos, Renato Ferreira. Amém. Muito bom poder conhecer mais sobre a nossa igreja. Que bom. Bom dia, Renato Ferreira. Bom dia, dia. Graziele. Bom Pepe. dia, Grazi. Bom dia, Matheus. Me informe se vai ficar gravado. Meio-dia estará disponível com vídeo no YouTube aqui na Santa Rita TV. Meio-dia vai estar disponível. Aí, ó. Vai ficar gravado. A gente vai fazer só o recorte da catequese também. E depois da missa das 4 da tarde, nós vamos reapresentar a catequese de agora de manhã. E nós vamos fazer só um recorte, né, Matheus? A gente faz um recorte e deixa só a catequese ali. Isso. Muito bem. Tem mais gente que interagiu? Então vamos ao sorteio da Vamos nossa lá. caneca. Valdir, enquanto Quem ele tá... vai levar a caneca? Amanhã, bom dia devoto especial. Aí sim, fazendo aquele release de todo o nosso congresso eucarístico. Lembrando, às 20 horas,
tem missa com Dom João Inácio, concluindo o congresso, Romaria do ECC. Então, tem bastante coisa, tem a missa, tem a celebração agora meio-dia. Depois nós temos o Atentai Bem, missa das 15 horas, Terço da Misericórdia, missa das 15 horas. Depois tem a reapresentação da catequese do Padre Rogério. E depois a recitação ali do texto e a adoração ao Santíssimo. E depois a Santa Missa com o nosso arcebispo. E venham todos para a ceia do Senhor. Exato. É hoje que o nosso arcebispo Dom João Inácio. Não vamos perder, hein, pessoal? Exatamente. O padre está olhando ali, que às vezes acontece algumas coisas ali, porque tem um vidro aqui fora, né? O pessoal fica passando aí. Valdir, enquanto o pessoal está... O Matheus está terminando de... Já está pronto? Só mais um minutinho. Valdir, as suas considerações finais, que aí depois a gente já fecha com o sorteio. Padre, a catequese de ontem e de hoje foi maravilhosa. Quero cumprimentar o senhor por passar e agradecer por passar esse conhecimento a todos nós. Isso vem nos engrandecer mais na caminhada e isso dá uma perspectiva cada vez melhor de como devemos proceder, de como devemos caminhar todos juntos aqui no nosso santuário, ou em outras paróquias ou comunidades, na igreja em geral, católica. Eu acho que foi maravilhoso, padre. Parabéns. Muito bem. Então, o objetivo da catequese também é dar a você também elementos para você poder depois se aprofundar e experienciar de Deus e refletir, não é isso? Exato. Então, muito bem. Vamos ao sorteio da caneca, porque afinal de contas hoje é quarta-feira. Sorteio da caneca. Vamos lá, caneca. Quem é que vai ganhar a caneca? José Luiz de Araújo, 99,49. Parabéns. José Luiz de Araújo, 99,49. Aqui é a caneca, casa de todos. Que bacana. Entendeu? Nós vamos estar ali junto, o Matheus vai interagir com você no chat e a caneca é sua, tá bom? Fique conosco. Você sabe que aqui nós ficamos assim com o olho meio para baixo, porque a câmera fica mais em cima. A câmera fica mais em cima. E a gente fica olhando aqui, fica com o olho mais... mas é a vida, Valdir. Nossa vocação é evangelizar. Amanhã tem Bom Dia Devoto especial, contando o congresso, como é que foi. Também vai ter Comunidade Se Comunica, também à noite, também trazendo o congresso. É uma programação, amanhã quinta-feira, de TBT. Então nós vamos reviver esse momento tão bonito aí. Nós estamos com 76% da campanha Casa de Todos. Nós precisamos da sua ajuda. Falta 24% para fechar a campanha. Nós precisamos de você. Nos ajude. A sua ajuda faz a gente evangelizar. Com certeza. Amém? Amém. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Santa Rita de Cássia abençoe e proteja. Porque o Santuário de Santa Rita é a casa de todos.